E aí, pessoal, professora Viviane de Biologia. Vamos para a nossa segunda e última parte do capítulo de ciclos biogeoquímicos. Então, na primeira parte vocês viram o ciclo da água e o ciclo do carbono, e nessa segunda parte vocês vão ver o ciclo do oxigênio, do fósforo e também do nitrogênio. Então, é isso. Boa aula, façam fichinhas no final, não esqueçam, resuminhos. E vejam esses resumos de vez em quando, para que esse conhecimento fique sempre fresquinho na cabeça de vocês. Tchau, tchau, então, e a gente se vê na nossa aula pelo Google Meet. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas antes desse nosso encontro, vocês podem estar colocando aqui nos comentários no canal do Liceu, ou podem estar colocando lá na nossa sala de aula do Google Classroom. Tchau, tchau! Você já ouviu falar sobre camada de ozônio? Ela, na verdade, é uma camada presente na atmosfera com cerca de 10 quilômetros de espessura. E ela vai se localizar mais ou menos a uns 35 quilômetros de altura. E ela vai ser formada aqui pelo ozônio. Essa camada aqui que vai nos proteger contra essas radiações solares que vão chegar aqui na Terra. Inclusive, foi o surgimento dessa camada que permitiu a conquista do ambiente terrestre pelos seres vivos, porque antes do surgimento da camada de ozônio, os seres vivos, eles viviam, no caso, apenas na água, que era o único lugar onde eles conseguiam proteção contra as radiações do Sol, que chegavam aqui o tempo todo. Inclusive, se essa camada aqui de ozônio não existisse, provavelmente também não existiria mais vida no nosso planeta. Então, vamos lá. O oxigênio ele vai estar presente na camada de ozônio, formando o ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio. E aqui há uma relação muito interessante entre o oxigênio gasoso e o ozônio, porque um pode virar o outro. E eles fazem isso o tempo todo na atmosfera. Esse oxigênio atmosférico, que é o gasoso, o O2, ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Então, quando as radiações ultravioletas do Sol batem nessa molécula de oxigênio, ela se quebra em 2 átomos, se separando. Então, chega uma hora que a atmosfera está cheia de átomos de oxigênio, que se reagrupam de 3 em 3, formando o que é chamado de ozônio. Então, o oxigênio ele é o elemento químico que vai participar de todos os ciclos biogeoquímicos que acontecem aqui no nosso planeta, principalmente o ciclo do carbono, que foi um ciclo que nós vimos anteriormente. Antigamente, sprays aerosóis, geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, equipamentos contra incêndio e solventes, eles tinham gases conhecidos como CFCs, que eram os clorofluorcarbonos. Esses gases, quando chegavam aqui na atmosfera, destruíam as moléculas de ozônio e, consequentemente, destruíam também a camada de ozônio. Isso acontecia porque havia um processo catalítico em que o único cloro ele provocava a destruição de centenas de milhares de moléculas de ozônio, destruindo a nossa proteção contra as radiações solares e aumentando aqui a incidência de mutações nas plantas e também câncer nas pessoas e em outros animais. O buraco na camada de ozônio ele vai se formar porque esse cloro aqui vai reagir com o ozônio e vai se transformar em oxigênio, iniciando aqui o processo de destruição da camada de ozônio, porque ele vai separar essas moléculas aqui de oxigênio. Então, diz que é uma reação em cadeia porque esse cloro aqui, ele vai se tornar livre novamente e ele vai voltar a destruir outra molécula de ozônio. Então, é um ciclo aqui de destruição. Um único átomo de cloro ele pode destruir até 1 milhão de moléculas de ozônio. E o problema é que os CFCs eles são bastante inertes, o que significa dizer que o tempo de permanência médio deles na atmosfera é muito grande, variando entre 75 até 380 anos. E o mais interessante é que, quando tentamos localizar no planeta onde está o maior dano à camada de ozônio, nós precisamos olhar para a Antártida. Isso porque
A região aqui sobre a Antártida, ela possui uma das maiores concentrações de ozônio do mundo. E o frio extremo dessa região e a grande quantidade de luz ajudam a produzir as chamadas nuvens estratosféricas polares, que promovem uma reação química que a partir dos gases CFCs que vão destruir a camada de ozônio. No caso sobre o Ártico, o fenômeno ele também é detectável, só que lá a circulação de ventos estratosféricos não vai favorecer tanto a formação de uma perda tão grande assim quando observada sobre o continente antártico. É por isso que alguns países da América Latina, eles vão ser mais afetados do que outros pelo aumento desses níveis de radiação. Em 1987, foi assinado o Protocolo de Montreal, que é um acordo global para proteger a camada de ozônio, no qual os países eles se comprometeram a reduzir a produção e também a comercialização dessas substâncias consideradas responsáveis por esse dano, no caso, os CFCs. 150 países eles se comprometeram a retirar gradualmente 15 tipos de gases apontados como os destruidores da camada de ozônio desses processos aqui industriais. E aí, uma notícia boa é que esses gases aqui, eles realmente já foram substituídos por outros, como, por exemplo, os hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos. Só que a notícia ruim é que, embora esses outros gases eles não sejam nocivos à camada de ozônio, eles vão contribuir para o aquecimento global. Então, de qualquer forma, nós temos aí um prejuízo ao meio ambiente. Vamos entender agora como é que funciona o ciclo do oxigênio. Esse ciclo biogeoquímico do oxigênio, ele vai ser o movimento desse elemento químico entre os seres vivos e os ambientes físicos da Terra. E na atmosfera nós vamos encontrá-lo, como vocês viram no slide anterior, formando o ozônio. E nós também podemos encontrá-lo associado ao hidrogênio, formando aqui a água. Pode ser encontrado também na forma gasosa, o oxigênio aqui que a gente respira. E ainda pode estar associado ao carbono, formando o dióxido de carbono. 21% da atmosfera terrestre é composta por oxigênio. E vale ressaltar aqui que só existe oxigênio na atmosfera devido à ação de um grupo especial de seres vivos que fazem um processo metabólico conhecido como fotossíntese. A fotossíntese aqui vai ser a principal responsável por colocar oxigênio na atmosfera. E para a fotossíntese ocorrer, a planta ela vai precisar utilizar o gás carbônico atmosférico e ela também vai utilizar a água aqui. E uma coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção é que o maior provedor de oxigênio atmosférico, claro que é um ser vivo que faz fotossíntese, mas não são as plantas terrestres. Na verdade, o maior provedor de oxigênio atmosférico é o fitoplâncton. O fitoplâncton é um conjunto de microalgas que vão ser encontradas nos corpos hídricos, oceanos, rios, lagos, e esses seres aqui microscópicos é que vão fazer bastante fotossíntese e vão jogar muito oxigênio para a atmosfera. Inclusive, eles podem chegar a colocar em torno de 90% desse oxigênio aqui para a atmosfera. A fotossíntese, ela coloca oxigênio na atmosfera e a respiração animal e vegetal, porque as plantas também respiram, vão utilizar oxigênio para produzir energia e também gás carbônico. Tem mais dois fenômenos que acontecem no nosso planeta que consomem esse gás carbônico atmosférico e liberam e devolvem dióxido de carbono para a atmosfera. O primeiro deles é a combustão, como uma fogueira aqui. Por exemplo, a queima de um combustível fóssil por um veículo também acontece por meio de uma combustão. A combustão, para acontecer, ela vai precisar de oxigênio. E, ao acontecer, ela vai liberar, como vocês podem ver aqui, o gás carbônico. Ela consome oxigênio e libera gás carbônico para a atmosfera. É muito fácil você visualizar isso, por exemplo, se você pegar uma vela acesa. Ali está acontecendo uma combustão. Agora, se você colocar um copo em cima dessa vela,
você vai ver que o fogo ele vai se apagar rapidamente, porque para aquele fogo permanecer aceso, ele precisa de um suporte de oxigênio o tempo todo. Então, na hora que você corta isso, esse suporte de oxigênio, o fogo ele acaba se apagando. Um outro processo que também vai consumir esse oxigênio atmosférico é a decomposição dos seres vivos, ou seja, plantas e animais, quando morrem, são decompostos. As bactérias e os fungos que fazem isso são aeróbicos, eles vão consumir esse oxigênio e vão devolver gás carbônico para a atmosfera. E aqui vale comentarmos sobre uma tragédia que aconteceu em Mariana. Aquela tragédia que aconteceu quando a lama tóxica pegou o rio, os peixes morreram e aconteceu uma grande redução da quantidade de oxigênio presente na água, porque aqueles peixes eles começaram a sofrer no rio um processo de decomposição. E nesse processo de decomposição, nós vamos ter aqui o consumo de oxigênio. Então, veja só a importância desse elemento químico para a natureza, para a sobrevivência dos seres vivos, para garantir a continuidade da vida no nosso planeta. Vamos agora conhecer um outro ciclo biogeoquímico. Vamos entender agora o que acontece no ciclo biogeoquímico do fósforo. O fósforo ele é extremamente importante para todos os seres vivos. Isso porque ele vai formar, por exemplo, os ácidos nucleicos, que são DNA e RNA. Lembre-se que os ácidos nucleicos eles são constituídos por nucleotídeos e esses nucleotídeos eles vão ter um açúcar ligado a uma base nitrogenada e ligado a um grupo fosfato. Nós também vamos encontrar fósforo em uma molécula energética muitíssimo importante, que é o ATP, que é o trifosfato de adenosina, além de encontrarmos o fósforo formando a membrana plasmática, aqui nos fosfolipídios. Então, a movimentação desse átomo pelos ambientes físicos da Terra e também pelos seres vivos é o que nós chamamos de ciclo biogeoquímico do fósforo. Quando a gente compara o ciclo do fósforo com o do carbono e também do nitrogênio, eles têm um detalhe muito interessante, uma diferença muito importante. Nitrogênio e carbono nós podemos encontrar na atmosfera na forma gasosa, só que o fósforo não. O fósforo ele vai ser encontrado na atmosfera apenas sendo carregado por partículas de poeira, mas ele não pode ser encontrado na forma gasosa. Na verdade, a maior fonte de fósforo que existe no planeta são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são aquelas formadas pelo depósito de sedimentos provindos de rochas que, por ação de intemperismo, elas foram desintegradas em partículas que são posteriormente transportadas por processos de erosão. Essas rochas sedimentares, elas são riquíssimas em fósforo. E aí, quando elas são expostas ao ar, começam a sofrer um processo conhecido como intemperismo. E ao se decompor, elas vão formar o solo. E aí, se essas rochas sedimentares, possuem muito fósforo, nós também vamos encontrá-lo em grande quantidade no solo. Por isso que, quando vocês observarem alguma questão sobre o ciclo do fósforo, lembrem-se que o maior acúmulo de fósforo ele está localizado nas rochas sedimentares de origem marinha. Mas esse elemento ele também pode ser encontrado em grande quantidade no solo, dissolvido no oceano e também nos seres vivos. Vamos entender agora o que acontece no ciclo do fósforo. O fósforo ele é encontrado no solo na forma de íon fosfato. E o que vai acontecer é que esse fosfato aqui, ele é muito solúvel em água. Então, quando chove, ele vai ficar extremamente solúvel. E aí, quando ele fica extremamente solúvel, as plantas elas conseguem absorvê-lo através de suas raízes. Agora, o que vai acontecer é que esse fosfato que estava presente no solo, agora está presente na membrana plasmática da planta, formando DNA, formando RNA. Quando o herbívoro se alimentar da planta, ele vai conseguir esse fósforo
e vai armazená-lo em seu organismo. Então, perceba aqui que a partir do momento que o fosfato entra na planta, você tem o fósforo disponível para que outros seres vivos consigam obtê-lo através da cadeia alimentar. Quando o carnívoro comer esse herbívoro, ele também vai conseguir esse fósforo para formar suas estruturas. E agora, olha só que interessante. Esses animais, eles também podem conseguir fósforo bebendo a água do rio, por exemplo, porque ela tem muito fósforo na forma de íon fosfato. Esses animais e plantas, é, todos os seres vivos, ao morrerem ou excretarem urina, fezes, eles vão sofrer a ação dos seres decompositores. Esses seres decompositores, eles vão devolver o fósforo para o solo na forma de íon fosfato. Esse fosfato agora ele vai ficar disponível novamente no solo e aí ele vai retornar para a planta, completando esse ciclo biogeoquímico do solo. Agora, tem um detalhe muito importante aqui, muito interessante, é que esse fosfato aqui que está no solo, ele também pode ser levado para o oceano. E aí, ele vai sofrer precipitação e vai formar, por exemplo, as rochas sedimentares. E essas rochas, por sua vez, em um determinado momento, elas vão ser expostas. Elas vão sofrer a ação do vento, vão sofrer intemperismo e ao se desintegrarem, elas vão jogar novamente o fosfato no solo. Então perceba que o ciclo do fósforo, ele pode acontecer de uma maneira mais curta, passando pelos seres vivos e voltando para o solo, ou ele pode acontecer de uma maneira muito mais longa. Ele pode formar, por exemplo, as rochas, e depois de vários anos é que essas rochas vão sofrer intemperismo e vão fazer com que esse fósforo volte para o solo. Esse ciclo mais curto aqui é conhecido como ciclo de tempo ecológico, e o ciclo mais longo é conhecido como ciclo de tempo geológico. O fósforo ele vai ser bastante utilizado na fabricação de fertilizantes agrícolas. Então, quando o agricultor ele usa o fertilizante na sua plantação, ele aumenta, na verdade, a taxa de fotossíntese e também a produtividade da planta. O problema é que os agricultores, muitas vezes, eles não calculam direito essa quantidade de fertilizante. E aí, uma parte vai acabar sobrando, porque a planta ela não vai utilizar toda essa quantidade de fertilizante. E aí essa quantidade que sobra, ela vai ser levada pela chuva para rios, lagos, mares, causando o que nós chamamos de eutrofização, que nada mais é do que o aumento de algas por conta do excesso de nutrientes. Então, as rações de animais, como por exemplo de bovinos, também são enriquecidas com fósforo. E você já viu que os animais, eles eliminam fósforo na urina e nas fezes. Essas excreções, ao serem jogadas no solo, também vão ser levadas para rios, mares, causando também a eutrofização. E nós, seres humanos, nós somos animais. E nós também eliminamos fósforo tanto na urina quanto nas nossas fezes. E aí, se esse esgoto, por exemplo, ele não for tratado, esse fósforo ele vai ser lançado na água, causando também a eutrofização. Então, esse esgoto e também o uso de fertilizantes são grandes problemas que causam a eutrofização. Eles são ocasionados devido ao aumento da matéria orgânica, de nutrientes e, consequentemente, da quantidade de nitrogênio e fósforo presente naquele local. Então, perceba que quando falamos de fósforo, o principal problema ambiental causado quando ele está em excesso é a eutrofização. Não esqueça desse detalhe, porque já foi cobrado em várias questões de provas. Vamos agora conhecer o terceiro e o último elemento químico entre os 5 estudados desse capítulo. Então, na primeira aula, que já está disponível aqui no canal do Liceu, vocês viram o ciclo do carbono e da água. E aí, nessa aula de hoje, nós temos o ciclo do oxigênio, do fósforo e agora, por fim, o do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele é de grande importância porque os seus átomos, eles vão fazer parte de diversas substâncias orgânicas, entre elas as proteínas,
os ácidos nucleicos, que são DNA e RNA, e também ele vai fabricar as clorofilas nos vegetais. A maior fonte de matéria-prima do nitrogênio vai estar na atmosfera. Inclusive, 78% da composição atmosférica é nitrogênio gasoso. O problema aqui é que a maior parte dos seres vivos, incluindo plantas e também animais, não conseguem absorver esse nitrogênio atmosférico. Ele vai ter que sofrer alguma transformação para que nós, animais e também as plantas, consigam utilizá-lo. Isso acontece porque nós não conseguimos absorver o nitrogênio, nós conseguimos absorver o oxigênio. Mas o nitrogênio não, porque a molécula dele é maior do que a molécula do oxigênio gasoso. Então, o nitrogênio ele não passa pelos alvéolos pulmonares, devido ao tamanho da própria molécula. Então, a solução encontrada aqui, para conseguirmos esse nitrogênio, foi encontrada nas bactérias. Existem várias espécies de bactérias que conseguem utilizar o nitrogênio atmosférico nas suas reações químicas e a partir desse processo metabólico, essas bactérias elas disponibilizam o nitrogênio para que outros seres vivos possam utilizá-lo no formato que eles possam conseguir absorvê-lo. A primeira coisa que você precisa guardar no ciclo do nitrogênio é que ele é dividido em 3 etapas. Nós temos a fixação do nitrogênio, a nitrificação e a desnitrificação. Essa fixação é o processo pelo qual o nitrogênio gasoso ele vai ser convertido em amônia. A nitrificação ela vai ser a transformação da amônia em nitrito e do nitrito em nitrato. Já a desnitrificação é a devolução do nitrogênio para a atmosfera. Dentro de cada uma dessas etapas, nós temos bactérias responsáveis por cada processo. Por exemplo, no processo de fixação do nitrogênio gasoso, nós temos as bactérias do gênero Rhizobium. Entre as bactérias nitrificantes, que transformam a amônia em nitrito e depois do nitrito em nitrato, nós temos as nitrosomonas, que vão converter amônia em nitrito, e nós temos as nitrobacteres, que vão transformar o nitrito em nitrato. Já entre as bactérias desnitrificantes, que vão devolver esse gás para a atmosfera, nós temos as bactérias do gênero Pseudomonas. Vamos entender melhor o que acontece em cada uma dessas etapas. Vamos lá. As bactérias conhecidas como fixadoras de nitrogênio, que vão fazer parte dessa primeira etapa da fixação, que são as do gênero Rhizobium, elas vão capturar o nitrogênio da atmosfera e vão utilizá-lo para a produção de energia. Então, essas bactérias aqui, elas podem estar presentes tanto nas raízes das leguminosas, como presentes no próprio solo. Elas vão pegar esse elemento químico, fazerem uma série de reações químicas e depois vão eliminá-lo no solo. Só que elas vão eliminar o nitrogênio na forma de amônia. A amonificação vai ser o processo de formação do amônio a partir da decomposição microbiana. E um detalhe aqui muito interessante é que o amônio liberado pelos seres decompositores, ao contrário da amônia, ele vai ser facilmente absorvido pelas raízes das plantas, porque ele é muito solúvel em água, muito mais do que a amônia. Ou seja, quando o amônio, que é liberado pelos decompositores, cai no solo, ele não precisa passar pela segunda etapa, que é a nitrificação. Ele pode ser facilmente absorvido pelas raízes das plantas. Mas nem sempre nós vamos ter amônio no solo. Muitas vezes nós vamos ter a própria amônia. Essa amônia, para se tornar um composto solúvel, que pode ser absorvido pelos demais seres vivos, ela precisa passar pela segunda etapa que nós conhecemos como nitrificação. Essa amônia aqui, que foi disponibilizada no solo por esse grupo aqui de bactérias, ela vai ser tóxica para a maioria dos organismos, mas ela não vai ser tóxica para um outro grupo de bactérias, conhecidas como as nitrosomonas, que são as bactérias nitrificantes. Essas bactérias, as nitrosomonas, que são as nitrificantes, vão capturar a amônia e vão converter a amônia em nitrito. Esse passo aqui da amônia sendo transformada em nitrito tem um nome, nós chamamos de nitrosação.
E aí, a partir do nitrito, nós temos a transformação desse nitrito em nitrato. Essa etapa nós chamamos de nitração. Por que que acontece essa etapa do nitrito sendo transformado em nitrato? Isso acontece porque as plantas elas não gostam muito do nitrito. Por isso que nós temos um outro grupo de bactérias conhecidas como as nitrobactérias, que vão transformar esse nitrito em nitrato. Pronto, agora esse nitrato que está no solo, ele é bem solúvel em água, e é dessa forma aqui que as plantas gostam de absorver o nitrogênio. Ela vai utilizar o nitrogênio para fabricar a sua própria proteína, clorofila, ATP, e depois ela vai passar para os demais seres vivos na cadeia alimentar. Então, nós, animais, conseguimos o nitrogênio quando nós comemos vegetais ou comemos algum animal que comeu um vegetal. Então, percebam um detalhe aqui, muito importante. No ciclo do nitrogênio, essa etapa aqui, a nitrificação, ela é formada, na verdade, por esses dois processos, que é a nitrosação, que é a transformação da amônia em nitrito, e a nitração, que é a transformação do nitrito em nitrato. Então, aqui nós vimos todo o passo a passo da fixação e da nitrificação. Mas como o nitrogênio ele vai ser devolvido para a atmosfera? Essa etapa é conhecida como desnitrificação e ela é feita por bactérias desnitrificantes, que são, como eu falei anteriormente, as pseudomonas. Elas vão pegar esse nitrato e elas vão fazer uma série de reações químicas com esse nitrato para a produção da sua própria energia. E depois, quando elas terminarem, elas vão eliminar o nitrogênio na forma de nitrogênio gasoso. E é esse processo de devolução do nitrogênio para a atmosfera que nós vamos chamar de desnitrificação. Vamos para outros tópicos que são muito importantes aqui no ciclo do nitrogênio. Um deles é a adubação verde. A adubação verde acontece quando nós fazemos uma rotação de culturas. Então, em um determinado período, nós cultivamos uma planta que retira o nitrogênio do solo, como é o caso do milho, e depois é feito o cultivo de uma leguminosa, como nesse caso aqui, porque essa leguminosa ela vai devolver o nitrogênio para o solo. E assim, o solo ele vai sempre se manter fértil o tempo todo. Então, essas plantas leguminosas, elas fazem esse processo de fertilização natural do solo, porque elas possuem bactérias do gênero Rhizóbio nas suas raízes. Então, essas plantas leguminosas, elas ajudam a manter a quantidade de nitrogênio no solo aceitável para o crescimento natural e saudável das plantas. Entre as plantas leguminosas, nós temos, por exemplo, a ervilha, nós temos o feijão, temos também o amendoim e temos também a soja. Então, essas bactérias que estão presentes nas raízes das leguminosas vão ser chamadas de rizóbios, e na verdade, nós vamos ter aqui uma relação ecológica conhecida como mutualismo. As bactérias, elas vão permanecer nas raízes das leguminosas dependendo delas, e as leguminosas também dependendo das bactérias. Por isso que nós chamamos de mutualismo, porque é uma relação obrigatória. No caso, as bactérias vão dar nitrogênio, em um formato que as plantas vão conseguir utilizá-lo, e em troca, as bactérias vão receber elementos oriundos da fotossíntese, como, por exemplo, alguns açúcares, para que elas possam utilizar nas suas reações químicas. Ao invés de colocar plantas leguminosas no solo, nos seus cultivos, os agricultores muitas vezes recorrem ao uso de fertilizantes, fertilizantes industriais que são ricos em nitrogênio. E aí as plantas pegam esse nitrogênio e constroem as suas estruturas. O problema é que vocês já viram no ciclo do fósforo que uma grande quantidade desse fertilizante vai ser carregado em direção a rios e vão se infiltrar no solo, indo para os lençóis freáticos. Isso acontece principalmente devido ao excesso do uso de fertilizantes nesses locais. Então, eles vão acabar sendo arrastados com a água das chuvas
para esses locais e vão trazer uma grande quantidade de nutrientes para a água, ocasionando uma proliferação excessiva de algas. Essas algas aqui vão formar então uma densa camada sobre a superfície da água, impedindo a passagem de luz para a fotossíntese. Isso vai fazer com que haja morte de plantas aquáticas e até mesmo muitas algas elas acabam morrendo. Com a morte desses organismos, nós vamos ter então um aumento da matéria orgânica e também um aumento das bactérias decompositoras. Essas bactérias decompositoras, elas vão utilizar o oxigênio no processo de decomposição e isso vai provocar a diminuição da quantidade de oxigênio na água, o que vai acarretar a morte de diversos organismos, principalmente peixes. Com isso, o processo de decomposição da matéria orgânica, ela vai passar a ser anaeróbica devido à falta de oxigênio. E por isso nós vamos ter aqui nesse local um aumento da produção de gases tóxicos e também, consequentemente, um aumento de cheiro ruim também nesses ambientes. E esse problema nós chamamos de eutrofização. Ele é causado pelo uso excessivo de fertilizantes e também, principalmente, pelo lançamento de esgoto in natura nos grandes centros urbanos. E é isso, galera. Assim nós encerramos esse capítulo de ciclos biogeoquímicos e nós nos vemos na nossa aula pelo Google Meet. Até mais!